abrisse a sua Bíblia lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Todos acharam? Não é o Evangelho de João, viu? Às vezes você está com o Evangelho de João na cabeça, mas é a primeira epístola de João, que é quase lá no finalzinho da Bíblia. São 3 epístolas, essa é a primeira. Capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 12 até o 17. Você me acompanha aí na sua versão. Diz assim o texto: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Palavra viva, palavra que por si só revela a Sua verdade, revela a vontade do Senhor aos nossos corações. Que ela continue falando a cada um de nós essa noite. É o que te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. João aqui começa, pelo menos esse bloco de ideias aqui, do versículo 12 ao versículo 17, fazendo algumas observações para, de certa forma, montar uma exortação. É interessante que o mesmo João fala bastante de amor. Não é à toa que ele é chamado o apóstolo do amor. João, ele fala de outras formas sobre o amor, né? Ele descreve o amor de Deus como algo tremendamente maravilhoso, uma coisa imensurável, que é para todos. Mas João também é autor dessa palavra, onde vem mostrar um amor o qual Deus não permite. Um amor que Deus odeia. Se é que a gente pode fazer esse paralelo, né? Alguém odiar o amor, e é exatamente esse momento em que João faz esta exortação. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Então, é uma exortação contra o perigo do cristão. Não guardem bem isso. João está fazendo uma exortação contra o perigo do cristão aprender a amar o mundo. Porque a preocupação é justamente com a igreja. E por isso ele diz, não ameis o mundo. O texto é interessante porque menciona o mundo e adverte, da mesma forma, contra esse amor. E eu não sei como é que está aí em algumas versões, na minha aparece, com relação aqui, o desejo da carne, o desejo dos olhos, talvez na sua versão esteja concupiscência, que é uma palavra mais difícil, mas que, na verdade, significa
um desejo exacerbado, um desejo em excesso, algo que faz mal. Mas, então João, ele menciona o perigo de amar o mundo, como também está mencionando o que há de perigoso para amar no mundo. Quando ele diz aqui sobre o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho, são coisas das quais nós precisamos ter muito cuidado. Mas o objetivo aqui, o texto que eu quero me apegar aqui, com relação ao tema, é o amor. O amor ao mundo. Essa é a questão aqui de João. Quando nós fazemos a leitura, não a partir do versículo 12, mas a partir do versículo 14, quando ele começa dizendo: crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio, jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Você pode perceber que, a partir do versículo 14, João, ele estabelece aqui 3 figuras, as quais ele chama de filhos ou filhinhos, pais e jovens. E aí você pode olhar esse texto e tentar entender o texto do ponto de vista de pessoas ou de faixa etárias. Quando você lê o texto, dá a impressão que ele está se dirigindo a pessoas e suas faixas etárias. Algumas vezes o texto é aplicado assim. Então, mas necessariamente ele não está falando aqui a crianças, ou a jovens, ou adultos. Mas é provável que João aqui tenha em mente também, e é bem possível, das fases da maturidade cristã. Basta a gente lembrar do apóstolo Paulo, que muitas vezes também usa essa linguagem, né, essa figura da criança, para falar do crente imaturo, do crente que não amadurece. Então, também João provavelmente esteja nessa linha. Filhos, jovens e adultos. Mas a verdade é que em cada uma dessas categorias existe uma experiência real com Deus. E João está tratando com essas pessoas aqui. Pessoas que conheceram a Deus, pessoas que tiveram e têm uma experiência com Deus, que estão com Deus. Então, quando ele fala dos jovens, jovem, vencestes o maligno. Podemos entender que João está aqui se dirigindo a pessoas que realmente têm uma experiência com Deus. Pessoas que tiveram e têm um encontro com Deus autêntico. E quando você tem essa experiência e você tem essa comunhão, você está em capacidade para vencer o maligno. Ou, quando ele se dirige aqui para estas pessoas que ele diz: não ameis o mundo. Então são essas pessoas, jovens, com aquele ardor, com aquele calor, com aquele fogo ainda no coração. Então, cada uma dessas faixas etárias vão se dirigindo às categorias de pessoas com as suas experiências. Em graus mais maduros ou amadurecendo. E é para essas pessoas, são para pessoas como nós que estamos aqui essa noite. Filhinhos, jovens ou adultos. Essa advertência, na verdade, pressupõe a possibilidade de amar o mundo. Se ele está advertindo para tomar cuidado, é porque existe uma possibilidade. Né? Você não está na estrada e uma placa dizendo: não vire à esquerda, proibido dobrar à esquerda. Você vai dobrar à esquerda? Claro que não, né? Porque aquela placa está ali, porque ela está advertindo para um perigo ao qual você não pode adentrar. Então existe essa possibilidade, e isso é intrigante, porque a pergunta é: como é que alguém, uma pessoa que tem uma experiência, que tem um encontro real com Deus, que se converte,
e, de repente, ela está apaixonada pelo mundo. Ela está, de novo, amando o mundo e as coisas do mundo. E aí eu quero pensar sobre 3 perguntas. 3 perguntas que o texto propõe em relação a essa questão. Por que amar o mundo? Mas aí eu faço 3 perguntas e a primeira pergunta é: você sabe o que é o mundo? O que é o mundo? E João nos ensina, ou pelo menos o significado que João dá à palavra mundo é muito interessante, porque a palavra mundo aqui na Bíblia, pelo menos aqui no Novo Testamento, ela é muito usada. Os estudiosos que se encarregam de fazer essa pesquisa bem extensa, eles dizem que a palavra mundo, no Novo Testamento, ela aparece em torno de 183 vezes. Só João faz uso dela 103 vezes. 103 vezes. E a palavra mundo há vários significados. De 3 a 7 significados para a palavra mundo. Embora seja escrito da mesma forma lá no original, mas os adjuntos e os adjetivos que se compõem depois dela vão dando um significado diferente. Então, João, pelo menos nesse texto aqui, ele mostra 3 significados do que significa o mundo. E é interessante você aprender sobre o que significa o mundo. Então, especificamente nos escritos de João, vamos identificar 3. No caso aqui, ele se dirige a mundo. Quando João, nos escritos deles, e não só aqui no 1 João, mas você vai no Evangelho de João, você vai na 1ª, 2ª e 3ª, e você vai encontrar a palavra mundo. E em algumas vezes João se refere a mundo com relação ao universo criado, ou pelo menos a esse planeta em que nós vivemos. Quando ele lá no Evangelho de João, lá no seu 1º capítulo, versículo 10, ele diz que o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Ou seja, João está aqui falando do mundo como o universo criado. Nesse momento, o mundo é o universo criado, é a Terra. Ele também cita, no mesmo Evangelho, lá no capítulo 21, Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mais um exemplo que ele dá sobre mundo se referindo à Terra como uma biblioteca que não ia caber tudo aquilo que Jesus fez. Então, para tentar mensurar, algumas questões que ele coloca, e nesse caso aqui, tentando mensurar a quantidade de livros, ele usa a palavra mundo, mas querendo mostrar o que significa Terra. Ele usa também a palavra mundo se referindo a um grupo de grandes pessoas. Às vezes ele se dirige ao grupo de pessoas ou à humanidade falando de mundo, usando a palavra mundo. Quando ele usa o texto imensamente conhecido por nós. João 3,16 diz o quê? E Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou quem? Quem é esse mundo? No caso, João está usando a palavra mundo aqui para se referir à humanidade. Ele não amou só você da 1ª, 2ª, 3ª igreja de Madureira, Batista, Presbiteriano. Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Mas ele também se refere a mundo como um sistema que está organizado. E é exatamente nesse momento aqui, nessa 1ª epístola, capítulo 2, quando ele diz aqui, não ameis o mundo. Esse mundo que a gente vai vendo no decorrer das leituras que a gente faz, de que Deus ama, de que Deus criou. E João, então, apresenta esse mundo, mas para mostrar que esse mundo se refere a um sistema que está organizado, que está controlado pelo inimigo de nossas almas. Não ameis o mundo. E esse mundo aqui é o sistema que
que está controlado, que está administrado pelo diabo, que faz oposição todo o tempo a Deus e aos seus filhos. É esse mundo que João diz, não amem. Não amem. É nesse sentido, então, que a palavra mundo está sendo usada aqui por João. E o mesmo significado também, na mesma epístola, só que no capítulo 5, quando ele repete a mesma ideia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, aí nesse caso, João está se dirigindo à natureza de uma humanidade sem Deus, sem conversão. Quando Paulo diz que todos nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, esse mundo, ela está sob a administração, sob a coordenação do diabo, de Satanás. Porque só uma pessoa que tem a sua natureza controlada, gerenciada por Satanás, ela é capaz de fazer muitas coisas que você lê no jornal todos os dias. De tantas coisas que você ouve todos os dias, o que um ser humano é capaz de fazer. E talvez a ciência tente explicar, e talvez os médicos, e talvez todo um grupo de ciências e cientistas tentem revelar essa natureza. Mas o que nós estamos vendo aqui na palavra é que o mundo jaz no maligno. Agora preste bem atenção, você leu os versículos todos. Se eu perguntasse para você agora aí, quantas vezes a palavra mundo nesse sistema aparece aí? Você já contou? Quantas vezes a palavra mundo, com esse sentido, o sentido de ser esse sistema organizado, gerenciado por Satanás, ele aparece, talvez você pense que é 5, mas é 6. Se você contar a palavra mundo, quantas vezes ela aparece aí, em algumas versões vai aparecer 6 vezes. Em outras vai aparecer 5, mas cuidado porque aí é uma regra de português. Porque a palavra aí, em algumas versões, em vez de aparecer mundo, vai aparecer nele. Né? A palavra que está aí trocada por mundo é nele. E nesse caso, a gente sabe aí, segundo os professores de português, que é uma contração da preposição em, com o artigo ou o sujeito ele. Caramba, hein? Se fosse agora na prova vestibular, estava bem. Né? Então, nele, ele quem? Deus. Ele, o mundo, no caso aqui, se dirigindo ao mundo. Então, é interessante porque João faz 6 vezes essa chamada. 6 vezes ele fala sobre essa questão do mundo, se referindo a esse sistema organizado, controlado pelo diabo, fazendo oposição a Deus, fazendo oposição a você, fazendo oposição à igreja. E veja bem que são 6 vezes, porque normalmente, às vezes, no hebraico ou no grego, quando a palavra está se repetindo, é um momento que o texto está querendo chamar a atenção para alguma coisa. Está enfatizando alguma coisa porque você precisa olhar para aquilo. Então, não se trata de uma repetição por causa da gramática, não se trata de uma mera dramatização, porque João quer fazer uma chamada para o pessoal ficar prestando atenção, não. É uma exortação. João está alertando para esse conflito real e intenso que ocupa todo o tempo, todo o espaço, que permeia todas as suas atividades. Não há uma coisa que eu ou você não esteja fazendo que o diabo não queira simplesmente mudar, que ele não queira desestabilizar, porque ele organiza esse sistema. Ele tenta controlar. Portanto, quando João adverte na Bíblia, não ameis o mundo, há um aviso contra Satanás. Não é simplesmente você não estar em alguns lugares, em questões de regiões geográficas. É óbvio que hoje você precisa ter esse cuidado, sim. Cuidado com o GPS que manda você entrar à direita ou à esquerda, e a gente sabe de lugares que muita gente entra ouvindo o GPS, que não são bons.
Assim como há muito crente também que não tem o seu GPS espiritual ativado. E ele está entrando em lugares que não deveria entrar. Porque ainda é orientado, ainda é gerenciado por esse sistema do GPS do inferno. Um sistema preparado. O diabo tem esse sistema muito bem feito. Um sistema que João está chamando a atenção porque ele está preparado, muito bem preparado para atrair você. Ele está preparado para chamar a atenção. Ele está preparado para que você tenha a intenção de começar a flertar com ele. A intenção desse sistema, no primeiro momento e durante muito tempo, é conquistar você. É conquistar, é agradar. E aí, então, levá-lo ao ponto de você amar o mundo. E todas as coisas do mundo. E todas as coisas do mundo. E isso não é só grave, mas é mortal. É letal esse amor pelo mundo. Porque nesse conflito, ninguém fica indeciso. Nesse movimento que o inimigo vai fazendo, você precisa ter cuidado, você precisa conhecer o mundo. Porque esse não pode ser um momento de indecisão, de dúvida. Não pode. Você não pode ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo, como já dizem muitos. Você não pode ser como Jesus diz a uma das igrejas em Apocalipse. Você não pode ser morno. Você precisa saber o que significa esse mundo. Então esta exortação ela é muito pertinente. E ela é insistente porque existe o risco real, todos os dias, para mim e para você. Todos os dias existe esse risco na minha vida, na sua vida. Um cristão convertido, que está vivendo com Deus, correr o risco de amar o mundo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 2, eu vos dei vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo. Segundo quem? Segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. A versão King James é muito interessante, eu não deu tempo de colocar aqui, mas quando ela se refere a mundo, ela usa a expressão nos quais andaste no passado, no sistema desse mundo. O sistema desse mundo, gerido por Satanás. Isso não é brincadeira. É um sistema perigoso. João 17,15 diz assim, escrevendo o que Jesus diz, Pai, eu não peço que vos tire do mundo. A sua compreensão de risco, ela não é geográfica. Não é onde está a planta dos seus pés. Mas é justamente onde está o seu coração. É onde estão os seus pensamentos. É os seus projetos. São as suas intenções, seus desejos. E por isso, então, Jesus diz, Pai, eu não vos peço que tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Os guarde do maligno, João 17,15. Ou seja, aonde é que o maligno quer estar? O maligno quer estar nesse território chamado alma, mente. É esse mundo, é esse sistema que é você que ele quer administrar. E para isso ele vai gerar uma série de artifícios, uma série de movimentos. O cristão, eu e você, nós vivemos nesse mundo físico.
fazemos parte de um mundo humano, mas nós precisamos entender que há um território de batalhas, o qual nós precisamos nos guardar. Esse território, que é o seu coração, que é a sua mente, são as suas ideias. Nós precisamos guardar isso, proteger isso, porque é isso que o maligno quer dominar. Jesus faz essa advertência aqui em João 17,15. Esse mundo não é o seu habitat. Nós somos passageiros aqui. E é nele que corremos todos os riscos. É nele que nos é apresentado todos os estilos de vida, todas as propostas que vão ou me levar a amar esse mundo ou me levar a amar a Deus. É nesse habitat, o qual eu não vou passar muito tempo, é que as escolhas são feitas, que as decisões são tomadas. E é por isso que Jesus diz, não é o sair daqui, mas é o controlar. E quem controla isso, gente? Quem está controlando o seu mundo? Suas atitudes, seus pensamentos? Porque quem está administrando isso, então é esse quem manda. É esse quem coordena. Então, o mundo gira em torno disso. O mundo que fala, que ele se dirige a pessoas, o mundo que ele se dirige ao sistema criado e ao mundo como esse mundo espiritual. 3 mundos, do qual você faz parte. Do qual você faz parte. A segunda pergunta que o texto dessa primeira epístola nos leva a fazer também é: por que não amar esse mundo? Está cheio de coisa boa aí, sim ou não? Tem muita coisa boa aí. Ou você acha que Satanás vai te dar coisa feia, vai te dar coisa amarga, vai te dar coisa azeda? Vai te dar um café adoçado com sal? Aliás, uma irmã, sem querer, uma vez adoçou o meu café com sal, gente. E toda vez que eu vou na casa dela, ela até cheira o pote para ver se não é o sal. Você acha que Satanás vai te dar um cafezinho adoçado com sal? Que nada, gente. João escreve aqui no versículo 16 da sua epístola, aqui, segundo capítulo, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ou seja, você não deve amar esse mundo porque as coisas desse mundo são essencialmente erradas. A essência das coisas desse mundo, que nós ouvimos lá em João 17,15, o mundo jaz no maligno, a essência delas são erradas. E tudo que faz parte desse sistema que está elaborado, que está controlado por Satanás, não é do Pai, não procede do Pai. As coisas do mundo são essencialmente erradas, não vêm de Deus, e se não vem de Deus, querido, isso não é bom. Se não vem de Deus, não é coisa boa. Não pode ser. E o preço por amar as coisas desse mundo é alto demais. O preço por se envolver por esse mundo e as coisas desse mundo, ele é alto demais. E talvez você não perceba isso, porque talvez você não tenha muita curiosidade. Talvez não se preocupe muito com algumas coisas que estão acontecendo à sua volta, porque você talvez pense que isso é um problema meramente político, talvez porque você pense que é um problema meramente científico, um problema meramente político, financeiro, mas Deus nos chama a atenção para esse sistema que envolve o mundo
E o preço de amar as coisas, eles são caros demais. Por exemplo, eu vou dizer umas coisas aqui, você vai pensando. Ele custa desde a redução da camada de ozônio na estratosfera, que protege o mundo de um calor absurdo, de radiação, até a destruição de cada raiz sobre a face da terra, que tira o seu alimento, que tira a sua sombra, que tira o seu ar. Ele custa o desespero de pais, de mães, de irmãos que choram pelos seus devido a enfermidades, devido a drogas, devido a bebidas, devido ao sexo descompromissado, devido às mentiras, devido à corrupção. Você não deve amar o mundo por causa dessas coisas. São essas coisas que não estão ao alcance dos incautos, dos que estão se apaixonando pelo mundo. Porque a essência desse mundo, das coisas desse mundo que João adverte, passa por isso. E às vezes muitos só percebem quando de fato estão dentro do sofrimento. Estão dentro do processo de sofrimento. Essas são apenas algumas das razões para você não amar o mundo. A lista é grande. A lista é grande. Você não deve amar ao mundo por uma segunda questão. O amor ao mundo, ele é incompatível com Deus. É incompatível com Deus. Aqui no versículo 15 ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele? Não. Não está nele. Deus não aceita isso. O texto aqui não tem a ideia de que o indivíduo vai perder o amor do Pai por Deus deixar de amá-lo. Não é esse o sentido, mas é o oposto. O nosso amor a Deus, o amor a Deus em nosso coração, que nos faz amar a Deus, é que vai se extinguir. Deus não vai deixar de amar você. Mas o problema é que enquanto você amar o mundo, você vai se afastando de Deus. E Deus não coabita com o pecado. Deus não pode residir com o pecado no mesmo lugar. Quem ama o mundo não ama a Deus, e o amor do mundo é incompatível com Deus. Muitos pensam que pode amar ao mundo e pode amar a Deus. Tem crente que pensa assim. Ele gosta da igreja, ele acha a fé uma coisa legal, uma coisa positiva, uma coisa que impulsiona. Ele gosta dos cultos, ele gosta das músicas, ele gosta das celebrações, ele gosta de todo o movimento de alegria, ele frequenta, mas ao mesmo tempo, ele também gosta das coisas do mundo. Ele se envolve com as coisas do mundo. Ele participa das coisas do mundo. Ele frequenta os ambientes do mundo. E vai vivendo assim. E aí, lá no fundo, talvez em um momento de oração, ele até diga para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estou com o Senhor. Eu faço essa besteira aqui, mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? É exatamente o amor que Satanás quer. Um coração fracionado. Um coração fraco. Você gosta de Deus e muitos sabem disso. Muitos acham Deus legal. Mas há uma grande diferença de você amar a Deus.
de você amar a Deus. Querido, se vamos flertar com Deus, provavelmente você vai partilhar do mundo. Você vai fazer das coisas do mundo. E com certeza o amor do Pai não está em você. Eles não se combinam. É água e óleo. É água e óleo. E é uma outra coisa interessante, porque isso aqui é uma lei de causa e efeito. Se você ama o mundo, não vai amar a Deus. João é bem claro, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, com certeza, não vai amar a Deus. Não vai amar a Deus. São duas experiências que elas se excluem, são excludentes. Uma exclui a outra. Se tem uma, a outra não existe. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é impossível. É impossível você abrigar no seu coração o amor de Deus e o amor do mundo. Muitos tentam viver assim. Se você olhar o versículo 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que aqui ele diz que aquele que faz a vontade de Deus. Observe que quando você começa, todo aquele que começa a amar o mundo, vai perdendo o seu amor a Deus. E vai gradativamente perdendo todo o interesse de fazer a vontade de Deus. As pessoas que começam a amar a Deus, a amar o mundo, começam, aos poucos, perder o interesse pelas coisas de Deus. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, aquele que não permanece não está amando. E quanto menos ele ama, menos ele quer fazer a vontade de Deus. Menos ele quer permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Menos ele quer a intromissão de Deus. Menos ele quer saber sobre os planos e os projetos de Deus. Menos ele ora, menos ele conhece a palavra. Menos ele se envolve com a igreja, menos ele se envolve com o trabalho. As coisas do mundo, quando vão envolvendo, vai roubando o interesse pelas coisas de Deus. Vai roubando o desejo, o interesse, a alegria pelas coisas de Deus. E a única segurança que nós temos é de estarmos no centro, estarmos dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Não tem outra. Eu preciso estar dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Não existe uma coisa melhor, não existe um remédio melhor. Não existe uma solução melhor. Porque é só Deus para limpar, para lavar, para restaurar, para conduzir novamente. E qualquer um que se desvie dessa rota precisa voltar para se ajustar. E o pior, se ajustar e reconhecendo os prejuízos, porque há prejuízos. Quando se ama o mundo, há prejuízos. Mas ainda assim, Deus retoma todos esses projetos que Ele tem para você e o conduz, sendo tratado, sendo curado, e lhe dando os projetos novamente que Ele tinha para você, e que Ele tem para você. Mas a advertência é essa. Se você sente o seu coração atraído pelo mundo, é uma coisa certa, gradativamente você vai perder o seu amor por Deus. E automaticamente vai perder todo o interesse pela vontade de Deus na sua vida. Nós não devemos amar o mundo porque o mundo é perecível, querido. O mundo é perecível. E ele diz aqui nessa pequena oração aqui, ora, o mundo passa. O mundo passa, é muito rápido.
Agora você está olhando para frente. E quando nós olhamos para frente, parece que tudo está muito longe. Quando nós estamos olhando para frente, parece que tudo é difícil, que vai demorar. Mas, de repente, você se pega olhando para trás. Você se pega fazendo as contas das coisas que você não fez, que passaram e que agora não tem mais como você fazer. E você vai dizer, poxa, passou rápido. Passou rápido. Como é que você vai colocar o seu coração em algo que passa tão rápido? Como é que você quer confiar em algo que vai acabar tão rápido? Infelizmente, existem pessoas que são capazes de abandonar. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu filho Timóteo, ele faz uma reclamação. Pois Demas, por amar este mundo, me abandonou. E uma das coisas que, muito triste, que o amor ao mundo leva a um cristão fazer, é essa capacidade de abandonar. E Paulo diz, Demas me abandonou. Outros o abandonaram. Me abandonou. Muitos na igreja estão como Demas. E por amar este mundo estão abandonando. Estão abandonando seus princípios, estão abandonando seus valores, estão abandonando seus casamentos, suas famílias, sua igreja, sua fé, e muitas vezes tentam abandonar a sua própria vida. Tentam abandonar até a sua própria vida. O mundo passa. Mas quais são os seus sonhos, seus planos? Quais são as suas realizações? O que você quer da sua vida? Eu não sei o que você quer da sua vida, mas se você deixar de amar a Deus, querido, tenha certeza que nada vai satisfazer. Nada vai ser suficiente. Então tenha cuidado aonde você vai colocar o seu melhor esforço, aonde você vai colocar o melhor de você. Tenha cuidado aonde você vai querer dar o melhor de você. Porque você um dia pode olhar para trás e saber que não valeu a pena. E a outra razão pela qual não devemos amar o mundo, ainda no versículo 17 ele diz, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo, querido, porque se você amar o mundo, você não vai permanecer para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece. E o que você quer da sua vida em abundância? Porque há algo muito mais precioso do que o mundo oferece. Existe algo muito mais precioso que vai durar a vida eterna. Mas é necessário que você faça a vontade do Pai. Então não ame ao mundo, para que você não deixe de fazer o que Deus quer que você faça. O que faz a vontade de Deus permanece eternamente, mas o amor ao mundo pode lhe afastar desse permanecer, dessa condição. Paulo, mais uma vez escrevendo a Timóteo, diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. É esse mundo. O mundo que é gerenciado, que é um sistema controlado pelo diabo para frustrar ou tentar frustrar tudo aquilo que Deus está fazendo. E Paulo está dizendo que muitos vão se desviar. Mas você não precisa ser esse. Você não precisa ser esse. João, na sua primeira epístola aqui, no capítulo 3, ele vai dizer, você quer permanecer? Ele diz, todo aquele que permanece nele, você permanecer nele, em Deus, você não peca, ou não vive pecando. Mas todo o que peca, não o viu, nem o conheceu. O remédio é
permanecer em Deus e não no mundo. João dá os seus constantes avisos. Todo aquele que transgride, não persevera na doutrina, não tem a Deus. Essa é a razão pela qual muitos vão amar o mundo. É porque vão falhar, vão transgredir, vão flertar e vão afastar Deus de si. Aquele que tem é o que permanece. Aquele que tem os meus mandamentos, como diz o próprio João, e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Permaneça. Permaneça. Ame a Deus. Porque Ele é quem tem as providências, é Ele quem sabe todas as coisas. Muitos cristãos chegam ao ponto de amar ao mundo, sim. Sabemos que sim. Entendam uma coisa, essa não é uma mudança brusca. Ninguém simplesmente larga a Deus e ama o mundo num piscar de olho. Ninguém sai da plena conformidade com Deus em um só passo, em uma só vez. É de gota em gota. É assim que acontece. Muitos que estão de conformidade com Deus, aos poucos, vão vendo, vão ouvindo, vão aceitando os riscos. Não ameis o mundo. Tenha cuidado. E muitas vezes podem até pensar que jamais vão cair, que jamais vão errar, que jamais vão negar. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que acharam que nunca iam falhar. E por um instante se distraíram. Por um instante cochilaram na sua fé. E experimentaram essa dor, essa experiência de se machucarem. E todos que dizem que estão com essa sinceridade, têm que ouvir o que Paulo diz. Você que está de pé, cuide para que não caia. O Senhor diz, vigie, orai e vigiai. Fiquem atentos. Fiquem atentos, porque as grandes quedas espirituais, elas não são repentinas, elas não são de surpresas. Não existe aquela história de que você estava bem, de que você estava no auge da sua fé, estava assim com Deus, conversando, e de repente veio uma tentação e você caiu de repente, eu nem vi. Não existe essa história. Não existe essa história daquela coisa, de repente, da maçã bonita que você morde e pum, cai. Isso é só no conto da Branca de Neve. E, aliás, querido, eu te pergunto, se uma velhinha daquela, muito feia, de amedrontar, viesse com a maçã na mão te dar, você ia comer aquela maçã? Fala sério, reflita aí. É só encontro. E Satanás não vem tão feio assim. Satanás traz aquela maçã com outras coisas ao redor dela, para que aquela maçã passe a ser o mais agradável e pareça até uma coisa que seja de Deus. Porque Paulo diz que Satanás se transforma em quê? Se transforma naquela maçã bonita que todo mundo quer morder. Que todo mundo quer pegar. E aí Tiago nos ensina, lá no primeiro capítulo dele, quando ele diz, quando tentado ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus joga limpo com você. Deus joga as claras com você. Satanás não. Ele vai usar toda a sua capacidade. Vai usar os seus sentidos. É o que diz Tiago aqui. Não dê desculpa, não diga que foi Deus. Porque nós temos essa mania de achar o culpado pelos nossos erros. Quando, na verdade, nós somos os culpados daquilo aonde nós erramos. Não diga que foi tentado por Deus, mas você foi tentado pelos seus olhos, você foi tentado pelos seus sentimentos, você foi tentado pela sua mente. É isso que Tiago está dizendo. Você viu, você desejou, você guardou e você começou a manipular sua mente de como você ia conseguir isso, de como você ia tomar isso, de como você ia conseguir isso. Isso é um processo. Até chegar lá. É um processo do qual você devagar inicia, passo a passo. E aí Tiago diz mais uma vez: vocês são infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. O texto nos ensina, querido, que nos fala não de amar o mundo. O texto fala de uma amizade, processo. Uma coisa que você vai se aproximando, você vai gostando. Você estava bem com Deus, mas aí de repente vem a amizade. E aí começa uma amizade. Você começa a permitir, você começa a se sentir atraído. É assim que vai acontecendo. Esse pode ser o primeiro passo. Tiago ainda diz outra coisa. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. É um processo. Você vê, você olha, você cria amizade, e aí aquilo começa a te contaminar. E aí a possibilidade do cristão se deixar contaminar com o mundo é quando ele começa a se flertar, se aproximar. E aí Paulo, Romanos 12, 2, ele diz o seguinte: não vos amoldeis a esse esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Então há um contraste aqui entre estar completamente conformado e em conformidade com a vontade de Deus e estar em conformidade com o mundo. É um processo. Você só chega a essa conformidade com o mundo porque você foi acompanhando um processo. O processo de olhar, o processo de se aproximar, o processo de aprovar, o processo de só fazer uma vez, de só estar ali de vez em quando, de só começar, de só estar tornando a coisa fácil. E aí, você está amando o mundo. Então, essa noite, querido, o recado de Deus para nós é esse: não ame o mundo e nem as coisas que há nesse mundo. Entendendo o que você já entendeu sobre esse mundo. E o mundo que João nos traz, mostrando esse sistema ao qual nós precisamos ter muito cuidado. Esse sistema que o tempo todo está sendo elaborado e controlado pelo inimigo de nossas almas.
pelo inimigo de Deus. E se ele é inimigo de Deus, e se você é de Deus, então ele também é o seu inimigo. Vamos orar? Quero chamar aqui o nosso pastor